Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, na alegria de celebrarmos a festa do evangelista e apóstolo São Lucas, a liturgia da palavra nos convida a renovar a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Salvador de toda a humanidade. Lucas, como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho da segunda carta de São Paulo a Timóteo, ele foi companheiro de missão, companheiro de apostolado de Paulo. Lucas, ele é natural da cidade de Antioquia. Inclusive ontem, a igreja celebrou a memória do mártir Santo Inácio de Antioquia. Lucas provavelmente se converteu à fé cristã por meio da pregação do apóstolo Paulo nesta cidade, a cidade de Antioquia. O Evangelho de Jesus, a boa nova da salvação, de tal forma tocou e transformou o coração de Lucas, que ele deixou tudo para seguir Jesus, para anunciar a boa nova de Jesus na companhia do apóstolo Paulo. E com Paulo, Lucas aprendeu tantas coisas bonitas a respeito do Salvador Jesus. Que a salvação que Jesus veio nos trazer, ela tem alcance universal. A salvação de Jesus não é restrita a um povo, a uma nação, mas a todos os povos, de todas as nações, de todos os tempos, de todos os lugares. Lucas era médico e por isso nós também celebramos esta Eucaristia pedindo toda a bênção de Deus aos médicos e médicas e a todos aqueles que realizam esse importante serviço na saúde, no cuidado da saúde de tantos irmãos e irmãs.
E sendo médico, Lucas, ele teve uma sensibilidade de fé em relação aos enfermos, aos pobres, aos excluídos, aos marginalizados. E por isso, no seu evangelho, no terceiro evangelho, como também no livro dos Atos dos Apóstolos, ele destaca esta ação de Jesus, médico dos médicos, que anuncia a boa nova, tocando as pessoas, curando as pessoas, dando às pessoas a experiência do reino de Deus, também pela cura, pelos sinais e, sobretudo, pelo testemunho da misericórdia de Deus, acolhendo, servindo, atendendo, escutando, dando atenção especial aos mais necessitados. Lucas é um evangelista profundamente sensível aos pobres, profundamente sensível aos excluídos. E por isso ele destaca que Jesus e a sua igreja, o corpo místico de Cristo, estão aqui no mundo para anunciar a boa nova da salvação, testemunhando a misericórdia e a justiça de Deus. Lucas é um evangelista profundamente sensível à ação e à unção do Espírito Santo. Quando nós podemos perceber no livro dos Atos dos Apóstolos, os próprios discípulos de Jesus, que ungidos pelo Espírito Santo que eles receberam no dia de Pentecostes, como está apresentado no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, os discípulos testemunham a misericórdia e a justiça de Deus, corajosamente anunciam os ensinamentos de Jesus, ensinamentos de salvação, ensinamentos que renovam, que exaltam, que defendem a dignidade de toda e qualquer pessoa humana. Lucas, porque também é o evangelista do Espírito Santo, ele coloca em destaque a importância da vida comunitária, da vida da comunidade cristã, porque os discípulos e discípulas de Jesus eram um só corpo, uma só alma, perseveravam, unanimemente perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão, celebrando a Eucaristia e na prática da caridade. Lucas é o evangelista da igreja. A igreja, corpo místico de Cristo, templo vivo do Espírito Santo, a igreja que é formada por pedras vivas, que somos todos nós. Para Lucas, não existe cristianismo individualista. O meu cristianismo, o seu cristianismo. Para Lucas isto não existe. O cristianismo é vivência da presença do Cristo ressuscitado entre nós, através do amor fraterno. Do amor fraterno. E por isso nós ouvimos no Evangelho, o Evangelho escrito por Lucas, que quando Jesus envia os seus discípulos para anunciar a boa nova do reino de Deus, Jesus os envia 2 a 2. Por que 2 a 2? Justamente porque, para Jesus, o anúncio da boa nova do reino de Deus deveria ser precedido e deveria ser confirmado pela vivência do amor fraterno. 2 a 2.
Nós, muitas vezes motivados por uma mentalidade individualista, diríamos, é uma perda de tempo, por que não mandar um para cada lado? Seria mais rendoso, mais lucrativo anunciar a boa nova mandando um para cada lado. Não, 2 a 2, para que o anúncio da boa nova do reino de Deus fosse confirmado pelo testemunho da fé através do amor fraterno. Enquanto os 2 a 2 iriam caminho afora, certamente seriam desafiados à vivência do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E assim, o anúncio de Jesus Cristo teria esta belíssima confirmação. Nós percebemos, irmãos e irmãs, como que a pregação do Evangelho, como que a pregação da Boa Nova de Jesus Cristo precisa desse testemunho da caridade, desse testemunho do amor fraterno. Porque quem não tem caridade para com o próximo, de modo algum, deverá receber o ministério da pregação. Tem gente que quer pregar a palavra de Deus, tem gente que quer pregar o Evangelho de Jesus, porém, sem o testemunho da caridade para com o próximo. É pregação vazia, é pregação que não chega ao coração de ninguém, é pregação que não promove o reino de Deus no coração das pessoas e no mundo tão carente da boa nova de Jesus Cristo. Por isso, Lucas é o evangelista da comunidade cristã, que é chamada, esta comunidade, a crescer, a amadurecer na fé, pela vivência do mandamento do amor: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Irmãos e irmãs, supliquemos nesta Eucaristia a intercessão do evangelista e apóstolo São Lucas, para que possamos, com toda a igreja, viver o testemunho do Evangelho, a pregação da Boa Nova de Jesus Cristo, e que esta pregação seja acompanhada de um testemunho autêntico, fervoroso, de caridade. O testemunho da presença do Cristo ressuscitado entre nós, o testemunho do amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.